Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico Evangelho de João, versículo por versículo. E hoje vamos conhecer um pouquinho os detalhes sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Mas antes, não sei se você se lembra, nosso estudo anterior falava do templo de Jerusalém, quando Jesus entra e expulsa os vendilhões do templo. E você se recorda bem que algumas pessoas aderiram a Jesus, quiseram seguir Jesus. E Jesus fica meio desconfiado com essas pessoas, porque Jesus conhece o coração do homem. A realidade de Jesus, o que Jesus é, não batia muito com a ideia que eles tinham sobre Jesus. Uma dessas pessoas era Nicodemos, que era uma pessoa importante, influente, e ele então se encontra à noite com Jesus. Então vamos ler o texto de hoje? Vamos lá, vamos ler juntos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então vamos para os detalhes do Evangelho de hoje. Este Evangelho muito bonito e muito profundo, e vamos passo a passo para que a gente possa entender aqui os seus detalhes, especialmente as suas entrelinhas. Se você já está gostando, coloque aí então, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Versículo 1 aí do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. Então Nicodemos aqui apresenta, Nicodemos, ele era fariseu. Inclusive nós temos um vídeo no canal sobre o fariseu. Você pode conferir aí na descrição do vídeo, vou deixar ali para vocês, é mais fácil do que o card aqui em cima. Ele também tinha um cargo, ele era chefe entre os judeus, então ele era membro de um conselho chamado Sinédrio. Este era um conselho muito influente. Então não era qualquer fariseu, era um fariseu influente e importante. É ele quem vai então
procurar Jesus. Versículo 2. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos vai encontrar Jesus de noite. Se você está nos acompanhando desde o primeiro vídeo sobre a introdução, depois o prólogo, você vai perceber que o tema luz e trevas está muito comum no Evangelho de João e retoma de vez em quando. Este é o momento, por exemplo, que retoma este tema, porque Nicodemos, indo à noite se encontrar com Jesus, faz uma referência às trevas que se opõem à luz, porque Nicodemos, você vai ver, ele tem uma dificuldade enorme, ele tem uma resistência em deixar-se iluminar por Cristo. Ele usa inclusive uma expressão, Rabi, um título, que corresponde a uma excelência que era dada a letrados, doutores da lei. Ele fala no plural, sabemos, porque ele representa um grupo de fariseus que vão à procura de Jesus. Então, para Nicodemos, Jesus de fato tem as credenciais, ele apresenta os sinais, E para ele, o Messias está ali, é Jesus. Jesus é o Messias esperado. Versículo 3. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A resposta de Jesus é direta, é categórica. Eu vos asseguro. Nascer de novo, nascer do alto, na linguagem grega, na língua grega, na verdade, significa a mesma coisa. É ser independente de um passado. Nicodemos tem que renunciar às suas próprias convicções. Somente o novo nascimento, que completa a criação do homem, lhe comunicando o Espírito de Deus, a pessoa pode viver em plenitude. Até então, Nicodemos estava todo interessado, mas essa palavra de Jesus desestabiliza completamente Nicodemos. E ele começa então a questionar esta posição de Jesus. Olha lá no versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Então, a primeira dificuldade para Nicodemos, ela é insuperável. Uma pessoa, já, imagine do nosso tamanho, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo é impossível. Assim como para Nicodemos é impossível começar de novo a partir de Jesus, deixando para trás toda uma tradição e toda uma história. Porque essa expressão sendo já velho não significa somente em idade, mas significa que ele é fruto, ele nasceu de uma tradição, ele nasceu de uma história, ele é fruto dessa história. E para romper com essa história e começar de novo com Jesus, a partir de Jesus, é algo impossível. Este humano, para Nicodemos, é impossível. Então ele questiona. Aí o versículo 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Água e Espírito, água e sangue, tem uma relação profunda, porque neste momento Jesus antecipa a Nicodemos a cena da cruz. Água, Espírito, sangue e água. Então, para Nicodemos, nascer de novo é voltar atrás, ir ao passado e nascer para o presente. Para Jesus, primeiro é nascer agora, o presente, para abrir-se para o futuro. Entendeu a diferença? Para Nicodemos, é ir para o passado
e vir para o presente, o novo. Para Jesus, não. Para Jesus é nascer no presente para se abrir para o futuro, que é o reino de Deus. Versículo 6. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. E Jesus continua então a sua explicação, e agora com uma oposição entre carne e Espírito. A carne, ela recorda a nossa condição humana. O homem nascido com todas as suas fragilidades, o homem inacabado, não terminado, na criação. E o Espírito significa este homem plenificado, este homem terminado, este homem acabado. Mas isso é tão importante para Nicodemos, que era fariseu. Vamos esquecer esse detalhe importante, porque para o fariseu o sábado é um mandamento primordial. O que é o sábado? No sábado Deus descansou, o sétimo dia. Então Deus trabalhou 6 dias, no sétimo dia descansou. Por isso, para um bom fariseu, o respeito total ao sábado, o dia do descanso. Só que, para Jesus, o Pai continua trabalhando. Inclusive, nós vamos ver lá no capítulo 5, que Jesus diz assim: meu Pai trabalha sempre, então eu também trabalho. E a questão foi justamente porque havia acontecido uma cura no dia de sábado. Então, segundo a carne, o homem ainda não está terminado. Somos nós, nessa realidade humana. E precisamos nascer no Espírito, porque somente o Espírito termina em nós a obra da criação. Nos leva à plenitude, isso significa. Versículo 7. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Então Jesus quer a todo custo ajudar Nicodemos, que não compreende as palavras de Jesus. A cabeça dele está ainda no passado, a cabeça dele está ainda na antiga lei, e Jesus está querendo que ele entenda então este novo. Porque nascer na carne significa ter uma mãe, significa pertencer a um povo, significa pertencer a Israel, o povo escolhido, o povo eleito por Deus. Então, Nicodemos, como um bom fariseu, havia recebido por tradição esta alegria de fazer parte do povo de Deus, filhos de Abraão. Acontece que Jesus pede para que nasça agora no Espírito. E no Espírito é entrar, é estar aberto, é ser introduzido neste reino de Deus, onde se acaba, onde se termina, onde se completa a obra criadora de Deus. Versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. A palavra Espírito está muito relacionado com vento, sopro, de maneira que ruído significa a voz do Espírito. Seguir o ruído. Imagine se nas nossas reuniões, aliás, o Papa Francisco tem uma expressão muito bonita, ele fala: eu te escuto, você me escuta, para que juntos escutemos o Espírito Santo. Então, é este ruído. O Espírito nos fala, é a voz do Espírito. E aí é uma conexão muito grande com lá do capítulo 2 de Gênesis. Lembra no começo que a gente fala que assim como João começou o seu evangelho com as mesmas palavras de Gênesis, João utiliza muitas vezes no seu evangelho expressões lá do Gênesis, porque para ele acontece então em Jesus a nova criação. Mas o que diz então Gênesis capítulo 2? Quando Deus ele pega aquele boneco de barro e sopra nele o espírito de vida, dá a vida.
Então lembra um pouco, tem uma conexão com esta passagem bíblica. E o Espírito, o que ele prepara? Ele prepara cidadãos para o reino de Deus. Este aqui, é isto que interessa o nascer do Espírito. Versículo 9. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? Repare que a pergunta de Nicodemos é o como, de que jeito. Mas a proposta de Jesus, a resposta que Jesus quer dar não é a esta pergunta. A resposta que Jesus quer dar é o que deve ser feito. E aí então há um desencontro. Nicodemos quer saber como. Jesus quer dizer a ele o que fazer. E aí vem a resposta de Jesus no versículo 10. Respondeu-lhe Jesus, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Até agora, Nicodemos fez perguntas que revelam bastante o seu ceticismo, a sua descrença. E Jesus chama Nicodemos, aliás, de mestre de Israel. Só que este título era dado a Moisés. Então, os fariseus, toda a lei, conhecedores da lei, sabendo todos os sinais, todas as profecias, não conseguem identificar e ignoras essas coisas. Vocês são conhecedores, deveriam saber, deveriam ser os primeiros a acolher essa novidade e não conseguem acolher. Versículo 11. Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso testemunho. Lembra que Nicodemos, num determinado momento, logo no comecinho do Evangelho, falou no plural, sabemos, porque ele fala representando um grupo. E aqui Jesus também se utiliza do plural, falamos, sabemos, damos testemunho, vimos. Porque Jesus aqui no versículo 11, ele tem em vista o futuro. E qual é o futuro? As comunidades, a existência das comunidades, né? Inclusive para as comunidades para as quais João escreve. Então, Jesus lança as bases para as suas comunidades. Versículo 12. Se não credes, quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que estava contido na lei. Então, a visão que os fariseus, aqui representado por Nicodemos, tinham da lei, não permitiam que eles enxergassem Jesus. Não permitia. Versículo 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Essa expressão, subir ao céu, significa triunfar, significa a vitória definitiva do Messias. Então, Nicodemos admitia, vieste da parte de Deus, como está lá no versículo 2, no comecinho, vieste da parte de Deus. Nicodemos sabia que a missão dele era divina. O que Nicodemos não sabia, e agora é revelado por Jesus, é a sua origem. Não apenas a sua missão é divina, mas a sua origem é divina, o que desceu do céu. Versículo 14 e 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele a vida eterna. E qual é então essa missão do Messias, a partir da sua origem? É o amor e a verdade. Ou na tradução mais original, né? O amor e a lealdade. O Messias que vem transmitir este amor e essa lealdade. E qual é este triunfo, qual é essa vitória que nos é apresentada no versículo anterior?
Por incrível que pareça, é a cruz. Porque dentro dessa dinâmica do amor e lealdade, o amor e lealdade na cruz são levados ao seu ponto mais alto, são levados ao extremo. Jesus, ao dar a sua vida, ao morrer por esta causa, por o seu amor e pela sua lealdade. Então a cruz para Jesus não é uma passagem, né? Aqui está o significado da cruz. O Cristo que não passa pela cruz. Se a cruz simboliza o amor leal de Jesus, ele não é passageiro. A cruz nesse sentido não passa, mas é o amor para sempre. E aí está o significado da expressão do lado aberto. Por que esse lado está aberto? Porque o motivo da cruz, o significado da cruz, ele não passa. O sofrimento passou, o momento ali passou, mas a cruz, enquanto amor leal, é uma chaga aberta para sempre. Olha que coisa linda é o Evangelho de João, especialmente este capítulo. A serpente, vocês podem pegar depois aí na Bíblia de vocês, Números capítulo 21, que as pessoas eram picadas por serpentes venenosas, e Deus então pediu que Moisés fizesse uma haste e colocasse ali uma serpente de bronze, de maneira que as pessoas, ao olharem para aquela serpente de bronze, ficavam curadas, Moisés então dava para aquelas pessoas uma vida, que era a vida transitória, mas Jesus na cruz vai dar o quê? A vida definitiva. Cruz, elevação, isso é nascer do alto, nascer a partir do mistério pascal de Cristo. Versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este entregou o seu Filho único faz uma referência a Gênesis 22, quando Abraão, então, pega o seu único filho para o sacrifício. Então, Jesus tem na imagem de Isaac. Isaac é a imagem de Jesus, que é esse sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus. Inclusive, nesse momento, é o momento em que os cordeiros eram oferecidos no templo para o sacrifício. Versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então Jesus, ele não vem como um juiz agressivo, que condena todo mundo, mas vem como Messias do amor leal. Versículo 18. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Então aqui, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é do homem e não de Deus. E do homem requer o quê? Uma decisão. Diante do Cristo que se oferece a nós, nós temos que tomar uma decisão. Dar adesão a Ele significa acreditar nas possibilidades que o homem tem de amar, de transmitir este amor através da bondade, E é isso que significa nascer de novo. É ser também leal no amor, assim como Jesus fez. A verdadeira adesão a Cristo não é simplesmente dizer, eu aceito Jesus. Não é isso. Adesão a Jesus significa copiar a Deus neste amor que é leal, que é capaz de ir até a morte também por causa deste amor. Versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Nicodemos havia admitido: vieste da parte de Deus. Mas na cabeça dele, essa parte de Deus significa: você veio a serviço da lei. Mas Jesus diz: a luz veio ao mundo. Então, é como este oferecimento. Ele vem e se oferece, não como uma imposição,
não como uma regra, mas como um oferecimento. Versículo 20. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. E aí tem o quê? O mal é sempre uma opção pelas trevas. Olha aí o tema de luz e trevas de novo no Evangelho de João. Mas as pessoas escolheram as trevas, o mal, não é tanto pelo valor das trevas, por amor às trevas, nesse sentido, mas por ódio à luz. Uma coisa é você escolher um amigo porque você gosta dele, outra coisa é você escolher ele porque você odeia o outro. Você sabe que você escolhendo esse, você atinge o outro. Então olha a sutileza de João aí. João está dizendo, você escolheu as trevas, não porque você gosta das trevas, mas porque você odeia a luz. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então é este amor leal, quem pratica a verdade, lealdade no Evangelho de João é a mesma coisa. Então quem pratica este amor leal são imitadores de Deus. E se são imitadores de Deus, creem, na verdade, nas obras de Jesus e procuram imitar essas obras no dia a dia. E assim, queridos irmãos e irmãs, encerramos mais um episódio aqui do nosso estudo bíblico Evangelho de João. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, assista também os outros vídeos, vamos fazendo esse caminho juntos. É a palavra de Deus, versículo por versículo, aí no seu dia a dia, para o seu estudo. E da semana que vem, nós vamos para o ministério de Jesus na Judeia, que é então o último testemunho de João. Vamos juntos, ânimo! A palavra de Deus vai entrando assim na nossa vida e vamos conhecendo este evangelho magnífico que é o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a próxima.